Então, nesse ponto aqui, onde a palavra está dizendo assim, as pessoas são tentadas quando? Nesse ponto do quando a gente pode lembrar dessas duas palavras. Então, embora você veja, embora você ouça, se você estiver no Espírito, vigiar e orar, se você até pensar, passar assim na sua mente, ver você sentir, entendeu? Sentir, o sentir mesmo. E passar na sua mente, pelo você ver alguma coisa ou você ouvir alguma coisa, se nesse momento ali, como eu acabei de falar agora, você estiver vigilante e você estiver em oração e você estiver no Espírito e você estiver vivendo no Espírito, então essa vida da carne que quer ali naquele momento te dominar, que quer viver em você, é morta, entendeu? A palavra nos ensina em Efésios 4:27. Não deem oportunidade ao diabo para tentar vocês. 1 Pedro 5:8 diz: Sede sóbrios e vigilantes, pois o diabo, o vosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão, procurando a quem possa devorar. E sabe quem é aquele que ele procura devorar? É aquele que dá a ele a oportunidade de ser tentado por ele. E lembrem-se, meus irmãos, minhas irmãs, que em João 8:44 Jesus nos diz que o diabo é o pai da mentira, que nenhuma verdade está nele, que desde o princípio ele é homicida. Então, continuando, a palavra vai dizendo exatamente assim: as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. A gente já viu isso, certo? A gente acabou de falar agora dos próprios maus desejos, que é o que está em nós, né? São essas paixões, esses desejos, essas vontades da nossa carne, exatamente tudo com relação ao pecar, exatamente tudo com relação àquilo que a carne vai querer, o mau desejo na verdade vai querer usar a carne para o errado, para a antinaturalidade, mas não exatamente totalmente a coisa ruim, entendeu? Do que há na nossa carne, porque existe a maneira certa, existe o correto a você fazer. E falando especificamente sobre um ponto, o sexo, por exemplo, é destinado apenas para o casamento. E a palavra também vai nos ensinar ali em 1 Tessalonicenses capítulo 4 sobre como viver para agradar a Deus. E ali tem acho que uns 4 ou 5 versículos. 1 Tessalonicenses 4, acho que do 3 até o 7 ou até o 8, não estou bem lembrado agora, que dá ensinamentos sobre como Deus quer que a gente cuide do nosso corpo, como o marido ele trate a sua esposa, como os dois eles tenham essa vida íntima, e aí de acordo com a vontade de Deus. Então tem a parte correta, embora o pecado ele esteja aqui no nosso corpo, embora os maus desejos, mas Deus é demais, é maravilhoso. Se você está entendendo o que eu estou falando, está com a mesma mentalidade, então você compreendeu o que eu quis dizer, né? Que embora a gente tenha nascido realmente no pecado, né? Desde o nascimento a gente já ter a natureza, mas que existe um ponto específico, existe pontos específicos, existem maneiras específicas, existe a conduta específica, existe o jeito, existe a vontade de Deus específica para que a gente santifique o nosso corpo, para que a gente crucifique os maus desejos e para que a gente faça a vontade de Deus em nós, em nosso corpo, e para que esse uso do corpo seja para a glória dele, como lá em 1 Coríntios capítulo 6, do versículo 19 ao 20, nos ensina. Então, continuando aqui, a palavra do Senhor, ela nos ensina, diz assim, a outra parte, né? De Tiago, capítulo 1, 14 e 15. Só o versículo 15. Então esses desejos fazem com que o pecado nasça. Então esses desejos fazem com que o pecado nasça. Os desejos da gente despertam o pecado, né? O pecado, quando os nossos próprios maus desejos, quando conseguiram nos atrair, quando eles conseguiram nos enganar, então eles vêm e dão vida ao pecado. Então eles vão lá e faz o pecado aparecer. E o pecado, quando já está maduro, produz a morte. Ou seja,
Quando você... o pecado nasceu. Aí você olhou e disse, nossa, essa aqui é a atitude, essa aqui é a ação e tal. Aí você foi lá. Quando você foi lá e você fez, o pecado em você gerou a morte. Uma palavra está dizendo, o pecado quando já está maduro produz a morte.